dia. Tão bom entrar aqui, né? Eu não sei se todo mundo compartilha assim dessa mesma sensação, mas parece que a gente respira um ar mais leve quando a gente entra aqui na casa da irmã Maria Angélica, né? Quando a gente se permite dar uma acalmada no coração, quando a gente dá aquela... Eu estava respirando fundo ali, o óculos embaçando inteiro, mas para que a gente pudesse realmente perceber, porque a gente muitas vezes entra tão preocupado, estressado, pensando no que a gente tem que fazer daqui quando for sair, e não percebe essa vibração tão intensa, tão tranquilizante, que foi preparada para nós há muito tempo já, né? Quando a gente entra aqui, a espiritualidade está um tempão preparando e percebendo que cada um de nós necessita, que muitas vezes nós não sabemos o que nós necessitamos, né? Nós achamos que precisamos de alguma coisa e, de fato, não é aquilo, mas a espiritualidade amorosa sabe e já está ali preparando o ambiente, cuidando de cada um de nós. Então, que a gente possa, assim, antes de começar a falar do estudo, ter essa percepção que estamos nesse ambiente tão preparado, com tantos amigos aqui que a maioria de nós, pelo menos eu, não consegue enxergar, mas que a gente possa perceber a presença tanto desses espíritos amorosos, como espíritos amigos, né, ao nosso coração, que vem até aqui e que a gente possa, nessa horinha que a gente fica aqui dentro, estar realmente aqui, colocar o nosso coração, colocar o nosso pensamento no que a gente vai estar estudando juntos hoje, no que Jesus tem a falar para cada um de nós, para que fique alguma coisa, porque às vezes a gente sai da palestra e não sabe o que foi dito na palestra. Quem nunca passou por isso? De sair daqui e, quando vê, não tem noção muito do que aconteceu, porque a nossa mente é assim mesmo, é difícil a gente conseguir se conectar, é difícil a gente conseguir estar presente, né, naquele lugar e naquele momento. Então, vamos fazer juntos esse exercício hoje de estarmos aqui presentes, ouvindo, na verdade, o que Jesus trouxe para nós, porque nós hoje vamos estudar uma parábola trazida por Jesus. E o que é uma parábola, né? Uma parábola são histórias, geralmente histórias curtas, que trazem um ensinamento moral, mas que trazem símbolos, alegorias. Jesus falava muito através de parábolas, ele ensinou muito, e nós temos, assim, inúmeras parábolas muito conhecidas e outras nem tanto, que ele trouxe. Por que ele fazia isso, né? Ele pegava os costumes daquele povo naquela época, ele pegava as situações em que eles viviam, as características daquelas pessoas e trazia uma história com ensinamento moral, ou seja, eles estavam entendendo o que ele estava querendo dizer, assim, é para fazer isso ou aquilo, mas não necessariamente a gente conseguia entender, digamos, eles não, nós, né, somos espíritos imortais e estamos aí indo e vindo, nós tínhamos a capacidade de entender o que ele estava querendo que nós fizéssemos, mesmo sem ter ainda a evolução necessária para entender o ensinamento espiritual. Alguns símbolos a gente não conseguia entender. E Jesus falava isso para a gente, porque os seus discípulos perguntaram para ele, né, por que ele falava em parábolas. E ele dizia isso, porque alguns já tinham olhos para ver e ouvir, mas muitos não. Então, Jesus poderia falar naquela época dos espíritos, do plano espiritual, da reencarnação, de uma forma assim tão clara como hoje nós entendemos? Ninguém teria capacidade de entender. Então, ele trazia aquela história que ficou até hoje. Nós estamos aqui 2000 e tantos anos depois, estudando aquelas histórias que Jesus contou lá atrás. Então, ela teve a serventia dela lá e hoje ela continua tendo, só que de uma outra forma, né? Nós hoje sabemos interpretar
Muito ainda não, né? Porque nós temos que entender que a gente tem muito a evoluir e que, com certeza, mais para frente, nós vamos conseguir entender coisas que ainda não entendemos hoje. Para estudar essa parábola de hoje, eu devo ter pego uns 5, 6 livros, que é o que eu tenho em casa de estudo de parábola. Eu amo estudar parábolas, que parábola, para mim, assim... Eu descobri, inclusive, que eu gosto de interpretação de texto, que eu achava que eu detestava. E quanto que a gente já tem de estudo, quanto que a gente já tem de interpretação daqueles símbolos? Por quê? Porque a humanidade evoluiu, nós evoluímos, né? A ciência evoluiu. Hoje, quanta coisa a gente sabe que existe comprovadamente que não tínhamos lá atrás. Então, a parábola tem esse poder enorme. Da mesma forma que nós hoje aqui estamos estudando esses ensinamentos de Jesus, daqui a muitos e muitos anos, eles vão estar sendo estudados, mas com certeza, ainda com mais conteúdo e mais sabedoria. E sempre que eu vou estudar uma parábola, ler uma parábola, eu fico pensando assim, o que Jesus queria dizer? O que ele estava querendo dizer para mim? Porque Jesus falava para quem? Para nós. Ele falava para os discípulos, mas ele, na verdade, estava falando para todos nós. Aqueles ensinamentos que Jesus trouxe lá atrás, eles iam perpetuar. Tanto que, depois daquilo, eles escreveram, né, os evangelhos, e nós temos até hoje o Novo Testamento, com as passagens todas de Jesus, onde estão as parábolas. Então, Jesus, quando ele estava falando para cada um de nós. E esses ensinamentos estão aqui hoje para que nós possamos ver o que eles estão querendo dizer para nós. Ele usava o contexto, ele usava aquelas pessoas e a situação de vida deles, porque era o que eles tinham capacidade de entender. Mas era para que isso ficasse e que hoje nós pudéssemos entender. Então, quando a gente está lendo qualquer ensinamento de Jesus, a gente tem que pensar o seguinte, ele está falando para mim. E essa parábola, na hora que a gente começar a ler, e eu vou lê-la aqui com vocês, e a gente vai ver a interpretação, que não é minha, são dos autores estudiosos dentro da doutrina espírita, mas nós vamos perceber isso, o que Jesus queria dizer para mim com essa parábola. O que eu aqui agora, sentado nessa casa, posso ver que essa parábola está falando para mim? Aonde ela me toca? O que eu preciso fazer com ela? Como eu vou usar ela na minha vida? Porque, gente, qual a finalidade da gente estudar os ensinamentos de Jesus se a gente não for colocar em prática? De que adianta eu saber toda a interpretação de uma parábola se eu não vou fazer nada com aquilo? Então, que nós possamos juntos agora, enquanto vamos lendo e estudando, pensar o que ele está falando para mim, o que eu posso fazer com isso agora, que é o que é importante dessa nossa doutrina. A gente sabe que a ação, a atitude, é o que vai fazer com que a gente caminhe para frente. Não é só o conhecimento, a gente precisa ter o conhecimento, mas a gente precisa fazer alguma coisa com ele. A parábola que a gente vai estudar hoje, a parábola, em alguns livros, cada livro ela está com um nome. Na verdade, a parábola da viúva insistente, do juiz, a parábola do juiz iníquo. Eu desconhecia. Depois eu descobri que eu já até tinha lido, porque eu já li um livro inteiro de parábolas e ela está em todos, eu já li vários, mas é uma parábola que eu não lembrava. E a nossa casa, esse ano, fez isso muito interessante. Nós estamos tendo estudo de parábolas que não estudávamos antes, que não estão aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E eu até lembro que na primeira palestra que teve nesse horário do ano, o Jorginho fez uma parábola e ele falou isso. Eu falei, ai, que alívio, porque eu estava assim, meu Deus, como é que você não conhecia essa parábola? Mas é porque são parábolas que não são habitualmente estudadas por nós. Mas ela é bastante interessante. E eu vou lê-la agora para a gente. Está em Lucas, no Evangelho de Lucas, 18, de 1 a 8. Narrava-lhe, então, Jesus uma parábola. Quanto a eles deverem orar sempre e jamais desanimar,
Aí eu falei, gente, essa parábola é tão boa que ele já dá a interpretação dela antes da gente ler. Porque Lucas já vem dizendo qual é o objetivo dessa parábola, porque a gente não viu que toda parábola tem um objetivo de um ensinamento moral? Essa já começa dizendo uma parábola do quanto devem orar sempre e jamais desanimar. E aí vamos lá. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus nem respeitava os homens. Em alguns livros eles chamam a parábola do juiz iníquo, e iníquo é um juiz que não é justo, que é mau, que não faz o bem, que prejudica as pessoas. Também naquela cidade havia uma viúva que vinha a ele constantemente dizendo: defende-me contra o meu adversário. E aqui é importante que a gente contextualize um pouco. Antigamente, né, lá no tempo de Jesus, quando alguém ficava viúva, as mulheres não trabalhavam, né, elas eram casadas e tinham seus filhos. Quando o marido morria, elas ficavam completamente desamparadas, no sentido que se elas tivessem se o marido tivesse dívidas, elas tinham que assumir aquela dívida. Muitas vezes o bem que tinha ficado, elas tinham que se desfazer para pagar aquela dívida que ficou. E muitas vezes essas mulheres ficavam em condições muito precárias, precisavam, às vezes, até escravizar os seus filhos, botar os seus filhos para servirem esses credores do seu marido. E o Velho Testamento traz muito as viúvas e os órfãos, trazendo uma ideia de fragilidade, né, de necessidade. E ela estava lá pedindo diretamente a esse juiz que defendesse ela contra alguém que devia estar, aí a gente não tem certeza, mas ou cobrando algo dela, alguma coisa que ela tinha o direito de ter. Por muito tempo, não queria, mas depois disse a si mesmo: embora não tema a Deus, nem respeite os homens, como, porém, me cansa essa viúva, defendê-la-ei, para que me não venha molestar até o fim. Então, o juiz, não querendo mais a mulher perturbando ele ali todos os dias, ele acaba fazendo o que era justo. Não porque ele fosse um juiz justo, a gente já viu desde o começo da parábola que ele não era, mas ele acaba fazendo o que era certo porque ele não queria a porrinhação dela no ouvido dele. Eu lembrei aqui nessa hora, quem tem filho, sabe quando às vezes a gente fica o dia inteiro, o filho pedindo alguma coisa que você não quer, mas você não aguenta mais, e aí você acaba cedendo aquilo para se livrar, né? Não só filho, mas no geral a gente faz isso muitas vezes. A gente não está fazendo aquilo porque é o certo fazer, mas sim porque você não quer mais ficar com aquele aborrecimento. No caso do juiz, ele não fez porque era o certo, apesar de ser, mas porque ele queria se livrar. Disse então o Senhor: ouvi o que diz esse juiz não justo. Deus, porém, não defenderá os seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, nem é misericordioso com eles? Então, o que ele está querendo aqui dizer, né? Se esse juiz, que não é justo, que é mau, atendeu a essa viúva, será que Deus não vai atender aos seus... Quem são os escolhidos de Deus? Nós precisamos ter essa certeza, somos nós, porque não eu gosto mais da Lúcia, então eu vou atender melhor a Lúcia do que a Fernanda. Não, todos somos filhos de Deus. Deus nos ama exatamente da mesma forma. Se nós não tivermos essa certeza, a gente não consegue entender mais nada. Nós precisamos entender que a misericórdia divina, ela é igual para cada um de nós. Então, ele fala isso, e termina assim: digo-vos que defenderá com rapidez, mas ao vir, acaso, o Filho do Homem... Quem é o Filho do Homem?
Jesus, né? Jesus sempre se intitulou. Ele achará fidelidade na terra? Vamos interpretar isso tudo aqui? Bom, nós já vimos que a viúva estava lá pedindo algo que fosse justo, aquele juiz não justo. Aqui é muito importante porque ele fala que ela pede constantemente. Ela não foi uma vez lá e pediu e foi embora porque ele não deu. Ela insistiu, ela persistiu até ela conseguir. E ela estava persistindo e insistindo em algo que lhe era de direito. Vimos que o juiz não foi justo porque era o certo, e sim por um capricho de não querer mais ser atormentado. E diz essa comparação mostrando que Deus, será que se um juiz faz isso, Deus não vai fazer por nós? Aí vocês devem estar pensando assim, né? Poxa, eu peço todos os dias, eu rezo dia e noite para o meu marido conseguir um emprego melhor. E Deus não me atende. Quem nunca pensou assim? Eu faço tudo certinho, eu vou na casa espírita, eu ajudo as pessoas, eu sou honesto, eu sou digno, eu rezo todos os dias e o meu pedido não é atendido. Quantas vezes a gente não pensa dessa forma? A gente esquece de um detalhe. Eu citei o exemplo do filho anteriormente, para usar ele agora de novo. Se um filho te pede alguma coisa que você sabe que é perigoso para ele, que vai ser ruim para ele, você vai dar só porque ele pediu? Nós, como pais terrenos, fazemos isso? Dá alguma coisa que a gente sabe que vai prejudicar o nosso filho? Será que Deus, esse Pai de amor e misericórdia, totalmente justo, nos daria alguma coisa que nós achamos que é bom para nós, mas que Ele está vendo e sabe que não é? Isso é para a gente refletir, porque trazendo, inclusive, para tudo que a gente está vivendo, né, na pandemia, são 2 anos já de tantas dores, porque todo mundo deve estar cansado de ouvir falar, é uma prova coletiva, a gente está num momento de transformação planetária, nós estamos num mundo de provas e expiações, ainda somos espíritos de provas e expiações, e vamos para um mundo de regeneração, que é um mundo melhor. Só que isso, gente, não é de um dia para o outro, não é de um ano para o outro. É um processo muito lento e que depende das nossas ações. O mundo não se torna melhor porque agora o mundo vai se tornar melhor e pronto. Somos cada um de nós nos melhorando a cada dia que vai fazer com que o planeta se torne melhor. Então, nós estamos vivendo momentos de muita dor. Estamos, né? Acredito eu que não só pela prova coletiva, mas que a maioria de nós, pelo menos praticamente todo mundo que eu conheço, estão vivendo dores individuais muito grandes, provas muito grandes. E aí vem essa parábola nos falando sobre a oração e o não desanimar, sobre a importância da prece e da persistência, porque essa viúva, ela persistiu, ela não desistiu porque o juiz disse não. Só que a justiça divina é muito diferente da justiça dos homens. A gente tem a lei de Deus e a lei dos homens. A lei dos homens, ela é mutável, não é? A lei que a gente tem hoje no Código Civil, Penal, é a mesma lei que tinha 2000 anos atrás? Não. Elas vão surgindo de acordo com as nossas necessidades, vão surgindo de acordo com a nossa evolução, elas vão mudando. Cada povo tem a sua lei. As leis são diferentes de acordo com os costumes e com a cultura de cada povo. A lei divina é uma só. Ela é imutável. Ela é de amor. Então, a gente precisa ter certeza
que Deus não é injusto, como o juiz é injusto. O juiz da terra pode ser justo, né? Nós sabemos que tem vários justos, mas pode ser injusto, porque a própria lei humana, ela tem as falhas dela. E muitas vezes a gente está num processo e precisa, né, dependendo dessa lei humana e não consegue aquilo, e a gente acha que aquilo é injusto. Mas Deus está acima disso tudo. Muitas vezes eu preciso viver uma situação, eu tenho uma briga na justiça, eu estou certo, né? Digamos assim, pela lei dos homens, eu deveria, aquilo não sai de jeito nenhum, e eu passando necessidade por conta daquilo que não sai, que está preso lá, e aí a gente pensa, poxa, que injustiça comigo. Será que é uma injustiça divina? Ou será que eu preciso passar por aquilo, por aquela necessidade momentânea, para o meu crescimento e para o meu desenvolvimento? Porque Deus é misericordioso e ama todos iguais, mas a minha vida não é igual a da Lúcia, não é igual a da Yara, não é igual a da Ângela. Cada um vive a dor que precisa viver, cada um vive a dor que buscou muitas vezes viver. Porque nós temos o nosso livre-arbítrio, nós escolhemos os nossos caminhos. Então, pode ser que eu tenha caminhado e feito coisas que me levaram a sofrer um pouco mais agora. Mas não foi Deus que escolheu que eu sofresse mais e que ela menos. Não, foi a minha caminhada. Mas Ele está lá, nos envolvendo o tempo inteiro com a misericórdia dEle. E podem ter certeza, poderia ser pior. E aí a gente fica pensando, né? Tanto sofrimento, tanta dor. Todo dia a gente... não tem um dia que eu não tenha um amigo ou alguém muito próximo, ou eu mesma, vivendo situações muito dolorosas. E aí a gente fica pensando, meu Deus, por quê? Né? Porque é isso. Olha o que ele fala aqui no final. Mas ao vir, acaso o Filho do Homem achará fidelidade na terra? Nesse momento agora, de pandemia, nesse momento agora que a gente está vivendo assim, tudo tão doloroso, se Jesus aparecesse aqui na frente de cada um de vocês, como está a fé de cada um de nós? Se ele olhasse para cada um agora para ver... No momento, eles falavam lá no juízo final, né? Mas nesse momento de maior dor no mundo, como é que está a fé de cada um de nós? Será que a gente acha que o mundo está pior, que está tudo pior e que não vai ter jeito? Eu já ouvi muitas pessoas, muitos amigos espíritas que estudam. Quando eu digo espírita, é porque estão a vida inteira estudando dentro da casa espírita os ensinamentos todos, duvidarem. Será que a gente está com aquela fé ali firme, sabendo que tudo vai passar? De que isso tudo que a gente está vivendo é o que a gente precisa viver agora para evoluir? Porque, gente, a gente precisa evoluir. E se a gente não consegue evoluir através do amor, a gente precisa evoluir de alguma forma. Será que a gente está evoluindo? Será que a gente está usando todo esse processo que a gente está vivendo para nos melhorar como seres humanos, como espíritos? Porque Jesus está aqui agora. Jesus está aqui agora através de cada espírito protetor de cada um de nós que está do nosso lado. Jesus está aqui agora através da irmã Maria Angélica, que nos chama de filhos queridos do coração. E ela já falou mesmo, passou por aquela porta... É um filho querido do meu coração. Como é que está a nossa fé? Será que a gente está ali, poxa, mas perdi tantas pessoas da minha família, tantos desencarnaram, estou sem emprego. Que Deus justo é esse? O que nós precisamos ter a certeza é de que não podemos desanimar. E do poder que a oração tem. Mas a oração, a gente acha que vai rezar e vai obter aquilo que a gente está pedindo? Muitas vezes não. Aquilo não é o que nós precisamos.
Da mesma forma que um pai não dá para um filho algo que ele pede tanto, mas que sabe que vai prejudicar ele. Tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que fala: pedi e obtereis. E ele fala qualidade da prece, eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento. Porque eles já começam dizendo que essa parábola está nos falando da importância da oração, mas não é da oração. A gente muitas vezes acha que aquela oração mecânica que a gente faz e fala muitas palavras e muito bonitas vai ser a oração mais eficiente. A oração é aquela que vem do coração. Às vezes você está tão cansado, tão exausto, quem nunca? Que deita na cama e acha que não consegue nem rezar. Quem nunca se sentiu assim? Mas a gente pode simplesmente respirar fundo, fechar os olhos e se ligar. Deus, estou aqui. Me ajuda. Agradecer por estar vivo. Agradecer pela oportunidade da encarnação. Quantos gostariam de estar encarnados e não tem a possibilidade? Nós estamos aqui. É a conexão que vai fazer a diferença. É o seu coração ligado ao coração de Deus. E ele fala aqui uma coisa muito importante. A gente precisa saber, até fisicamente falando, a prece, ela é o nosso pensamento, né? A gente está ali pensando. E que esse pensamento, ele chega aonde nós estamos destinando. Na verdade, o pensamento tem um poder absurdo de destruir, de construir, de tudo. No momento em que eu estou ali fazendo uma prece, aquele pensamento está me envolvendo. É um pensamento onde eu estou elevando a minha vibração. E aí entra aquela conversa do começo, quando a gente entra aqui na casa, que a gente sente essa vibração diferente. Por quê? Os espíritos estão aqui preparando, em prece, em oração. Nós entramos aqui e conseguimos nos ligar porque queremos. Nós podemos nos ligar no carro, no mercado, dentro de casa, tomando banho, mas a gente entra aqui e automaticamente a gente dá uma freada e consegue se conectar. E essa prece, esse pensamento, ele é direcionado através desse fluido que nós estamos imersos. Da mesma forma que o ar, né? A gente não está aqui na atmosfera, tudo. Os espíritos, as pessoas, os objetos estão todos aqui envoltos nessa atmosfera. Estamos envoltos nesse fluido. Ele está em nós. Esse fluido, ele leva o pensamento até o lugar onde a gente está pensando. Se eu me conecto com Deus, se eu realmente faço essa conexão do fundo do meu coração, vai ser levado até Ele. Quando eu penso em algum querido meu que já desencarnou e envio para ele uma oração, ela é levada até Ele. Porque a nossa vontade faz com que esse fluido impulsione. É como se esse fluido fosse o carro que vai carregar o nosso pensamento até o destino dele. E a nossa vontade, o combustível que vai fazer com que esse carro ande. Quanto maior for a nossa vontade, mais vai ser esse impulsionamento para que esse pensamento chegue até o destino dele. Tem uma interessante aqui, tem um livro chamado Cartas de uma Morta, psicografado por Chico Xavier, que são cartas da mãe do Chico quando desencarna para ele. Gente, esse livro é belíssimo. Leiam, é lindo. E não é grande, é pequenininho. Olha que interessante ela falando. Nossa especialidade é examinar as preces dos seres terrestres, acudindo às casas de oração ou a qualquer lugar onde há um espírito que pede e que sofre. Agora, pensem bem. No plano espiritual, um departamento onde as pessoas são responsáveis exatamente por receber e examinar prece por prece, catalogar as preces. Olha isso. Imagina, o seu trabalho é receber a prece e a gente acha que a prece pode não adiantar ou não ser eficaz.
As rogativas de cada um são anotadas e examinadas por nós, procurando estabelecer a natureza da prece, os seus méritos e deméritos, sua elevação ou inferioridade, para podermos determinar o socorro necessário. Até a oração das crianças são tomadas em consideração qualquer pedido, qualquer súplica tem a sua anotação particular. Tem orações tão sublimes, olha aí a importância da gente melhorar a nossa vibração para que a nossa oração possa ser cada vez mais sublime. Tem orações tão sublimes que se elevam da terra até o nosso distrito, tão puras elas são. Todavia, atravessam as nossas regiões como jatos de luz buscando esferas mais altas. Preces tão sublimes que nem param lá, elas atravessam direto. Olha que interessante. E eles falam aqui que, inclusive, as preces mais negras, mais dolorosas, de espíritos com vibração mais baixa, também são atendidas da mesma forma. Só que, o que acontece? Quanto maior é a minha elevação, quanto maior é a minha vibração, quanto mais atenuantes eu vou tendo pelas minhas atitudes, maior vai ser o poder dessa minha prece ser mais elevada. Qual é a diferença, então? Rezar, eu rezo dia e noite, Fernanda. Eu rezo Pai Nosso, Ave Maria, eu rezo, passo o dia inteiro rezando. É isso que funciona? A prece não pode ser mecânica. A prece tem que vir do coração. A prece precisa ser sincera. É uma conversa. É uma conversa com Deus, com Jesus, com a irmã Maria Angélica. Às vezes eu estou no meio da cozinha de casa, estou vendo que o negócio está pegando fogo lá dentro. Eu só respiro e falo assim, irmã Maria Angélica, me ajuda. E aí, um conceito muito importante, porque a gente fica achando que é porque a gente está pedindo que a gente vai conseguir. E olha o que ele fala aqui interessante. Primeiro que há quem contesta, isso está no Evangelho, tá? Capítulo que eu falei, pedi e obtereis. Quem contesta a eficácia da prece, pensando assim, Deus não sabe, Deus não conhece todo mundo? Deus não sabe exatamente quem a gente é e o que a gente precisa? Para que eu preciso pedir? Só que, conhecendo Deus as nossas necessidades, a pessoa tem essa visão, né? Então, a gente acha que porque... Então, eu posso me entregar, não preciso pedir nada. Deus sabe o que eu preciso. Qual é a diferença? No momento em que eu entro em prece, primeiro que é uma posição de humildade que a gente está tendo ali, de perceber que Deus está muito acima de nós. Eu faço a ligação, eu mudo o meu padrão vibratório. De forma como a gente entra aqui e se conecta, a gente não muda o nosso padrão vibratório? Quando eu estou no meio de um shopping lotado, cheio de gente para lá e para cá, o meu padrão vibratório, eu consigo manter com tanta facilidade como aqui? No momento que eu entro em prece verdadeira e profunda, eu me conecto com os espíritos superiores. Esse meu pensamento, ele vai alterando a minha vibração. E isso vai fazendo com que eu mude de atitude, porque sou eu que tenho que mudar. Somos nós que temos que fazer diferente. Nós é que temos que mudar as nossas atitudes. Mas eles estão ali, Deus está nos ouvindo. Ele está derramando sobre nós a misericórdia dele todo o tempo. Eu achei uma metáfora interessante do copo e da jarra. A misericórdia divina, como se fosse uma jarra de água, sendo derramada o tempo inteiro e aquela água caindo. Eu posso escolher. O meu copo pode estar virado com a boca para cima e eu vou absorver. Ou eu posso estar com o meu copo virado de boca para baixo. Vai entrar alguma água nele? Não vai. Somos nós que precisamos buscar essa conexão. Somos nós que precisamos mudar a forma, inclusive, como oramos. Eu costumava pedir a Deus o seguinte... Eu sempre me entreguei muito, de pedir a Deus, assim, tipo, não pedir nada específico. Mas, às vezes, eu falava assim, eu queria uma trégua de um dia só, nas dificuldades, né? Eu parei com isso. Que era falar que eu queria uma trégua, vinha mais. E aí eu falei, cara,
Não é a trégua que eu provavelmente preciso. O que a gente precisa? Força, coragem, fortalecer a nossa fé. Mas isso tudo não adianta se eu ficar deitado na minha cama, rezando e pedindo força e coragem. Adianta? Eu preciso fazer o quê? Agir. E aí entra esse poder da oração. Além de nós estarmos nos ligando, tendo as nossas preces enviadas para esses espíritos de luz que chegam até Jesus, nós estamos alterando esse padrão vibratório, nós estamos melhorando a nossa sintonia e facilitando esse movimento de sair da nossa zona de conforto. Facilitando esse movimento de mudar essas atitudes, porque às vezes a gente quer fazer sempre a mesma coisa e ter resultado diferente. E não vamos ter. O que eu mais refleti, que eu queria muito trazer nesse estudo, é porque é tão comum a gente, num momento desse, se sentir desanimado, desesperançado, achando que não dá mais, que está tudo pior. Quanta gente a gente escuta falar? Está tudo pior, a humanidade piorou. Não está pior. Muitas das coisas a gente simplesmente está vendo acontecer. Sabe aquela obra que a gente faz em casa? Que a nossa casa vai ficar linda depois, tem aquele projeto lindo, né? Que geralmente a gente faz antes de começar a obra, e aí começa a obra, e aí aquele caos que você se arrepende diariamente de estar fazendo, sabe? Aquela poeira toda, tudo quebrado, mas depois como é que fica? Fica lindo, mas para ficar lindo a gente precisa o quê? Persistir, perseverar. Eu não posso desistir da obra. A gente desiste muito fácil. Tem um livro de parábolas do Guilherme Kremer, né, nosso amigo, companheiro aqui da casa, que é o meu preferido, eu amo muito esse livro, chama Jesus de Nazaré, e nesse livro ele traz, inclusive, quando ele fala da perseverança, da persistência, a perseverança e a persistência nos nossos trabalhos na casa espírita. Quantas vezes a gente quer tanto um trabalho, aí a gente consegue o trabalho na casa espírita, começa o trabalho, a gente se aborrece, porque vai se aborrecer, gente. Casa espírita não é lugar de espírito superior. Os espíritos são, nós não. Nós que estamos encarnados, trabalhando aqui, somos todos bem perfeitos. Então, você vai ter dificuldade, não tem como, porque são seres humanos. E aí, logo eu faço o quê? Não quero mais. Ou quantas vezes eu não persisto e insisto nos estudos que são necessários para que eu possa começar a trabalhar. As pessoas chegam aqui na casa muitas vezes querendo um trabalho. E aí você fala, primeiro você precisa estudar o livro tal, o outro livro, para depois você ser indicado para um trabalho. A pessoa não quer. Por quê? Dá trabalho. Tem que persistir. Você fica muito tempo fazendo coisas que talvez você não queria tanto para que você consiga alcançar um objetivo final. E essa parábola, ela fala de esperança. Nós não podemos perder a esperança. Porque no momento em que nós perdemos a esperança e nós desanimamos, o que acontece? Cai nosso padrão vibratório. O que nós, que já temos algum conhecimento sobre isso, temos que fazer pelo nosso planeta nesse momento? Se eu já sei que mudar a minha vibração, melhorar a minha vibração, e que a prece tem consistente, não é, Pai Noel, não, a prece consistente é todos os dias ali, pedindo a Deus, se entregando, se entrega. Se entregar não significa, faz aí que o que tiver tá bom, não. É entregar o coração e continuar trabalhando, batalhando, agindo no bem. Porque a fé sem obras não tem nenhum benefício. Não adianta eu ter muita fé se eu não faço nada. Como é que está a nossa fé? Será que a gente está vacilando muito, achando que não está dando de tanto que está difícil? Tenham essa certeza. Está difícil, sim. É difícil.
A gente sofre, a gente sente. A gente só não pode se revoltar. A gente só não pode desistir e achar que está piorando, porque a lei é de progresso. Só que para a gente atingir esse progresso e essa evolução, a gente precisa dessa limpeza, dessa dificuldade toda que a gente está vivendo. Mas será que a gente precisa viver essa dificuldade tão desesperançado? Poxa, Fernanda, todos os dias eu peço a Deus e já perdi minha família inteira com a pandemia, já perdi meu emprego. Sabe o que a gente precisa pedir a Deus, que Ele sempre vai dar? Eu já falei, coragem, força, fortalecimento da fé. E Ele fala aqui isso. O que Deus lhe concederá sempre, se Ele o pedir com confiança, é coragem, paciência e resignação. E também os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades. Ninguém vai pegar a mão da gente e tirar a gente da nossa dificuldade própria, do que o nosso espírito precisa viver. Um pai não consegue fazer isso por um filho. Você consegue tirar um filho de uma dor profunda que ele precise viver? De uma prova, de uma expiação? Você ajuda, você está ali do lado fortalecendo. Mas nós vamos viver, faz parte do curso da nossa vida, muitas dores que nós vamos viver, mas elas podem sim ser atenuadas. Esse padrão vibratório elevado, através dessa prece constante, nós vamos ter mais força para enfrentar, mais coragem, sem desânimo. Na hora que vier a dor, aquela ferrada mesmo, você vai pensar, isso é o melhor para o meu crescimento, porque nós somos espíritos imortais. A gente quer ser atendido aqui e agora. Só que essa encarnação é nada perto da imensidão e da eternidade. Imortais. Nós vamos existir sempre. E às vezes a gente quer para agora, mas não é agora, porque agora isso não é o melhor para você. Isso significa que eu preciso desistir? Não, muito pelo contrário. Vamos imaginar assim, de todo o coração, né? O que essa parábola quer dizer para mim em relação à persistência? Quantas vezes a gente desiste fácil porque não foi atendido naquele momento? Se a gente não foi atendido, é porque aquilo não era o melhor para nós. Deus não é um juiz injusto. Deus não é iníquo. Muito pelo contrário. Ele ama cada um de nós. Ele sabe, né, das nossas dores. Mas nós precisamos nos tirar das nossas dificuldades. Somos nós que vamos nos alavancar. Somos nós que vamos sair da situação em que nos encontramos. E as doenças, as dores, elas são alavancas para o nosso progresso. Mas eu vou precisar escolher como eu quero ficar. Eu quero ficar me lamentando e choramingando, ou eu quero sair dessa, ou eu quero pedir a Deus coragem, força e resignação e paciência para enfrentar todas as dificuldades que me aparecem. Não é fácil, eu sei. Não é, mas é possível. Eu também sei, né? Porque a gente está aqui falando e não está falando para vocês. Eu estou falando para mim, o estudo foi para mim, e eu vivo tudo isso que todo mundo está vivendo. A gente está vivendo as mesmas dores, só que eu sei que a gente pode viver de forma diferente. Eu sei o quanto a fé e a certeza da misericórdia divina podem fazer com que a gente viva de forma mais leve as dores que a gente tem para viver. Então, que a gente não perca a esperança jamais e que possamos sair daqui fortalecidos por ter conhecimento dessa doutrina, que nos ajuda tanto. Uma ótima manhã para todos.